Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa 10ª aula de linguagem jurídica, sim, aula de número 10. Estamos nos aproximando aí mais do final da disciplina, né? Nós temos ainda alguns encontros, mas já passamos da metade e eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então, na primeira parte da nossa disciplina, nós vimos mais questões relativas à questão de português jurídico mesmo, né? Nessa segunda parte, nós vamos entrar no momento mais prático da disciplina, tá bom? Que seria a aplicação dessa linguagem, né, desse português, no direito propriamente dito. Então, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira bastante produtiva, pensei na aula de hoje em tratarmos do tema argumentação jurídica. Nesse tema, nós vamos aprender, ou melhor, nessa aula nós vamos aprender de que maneira nós devemos argumentar, né? Ou seja, apresentar argumentos, apresentar posicionamentos que nos ajudem a atingir nosso objetivo enquanto profissionais da área jurídica, certo? Então, de maneira geral, o que eu diria para vocês se eu tivesse que responder a seguinte pergunta, né? O que os profissionais da área jurídica fazem? Bom, eles buscam, certo? Ver direitos atendidos. E esses direitos, como vocês vão observar ao longo do curso, eles são de caráter subjetivo, né? Nem sempre aquele direito está plenamente demonstrado ou é plenamente observado. Se fosse assim, não seria necessário os instrumentos jurídicos para que nós víssemos esses direitos realmente efetivados. Se não estão efetivados é porque há algum problema, algum dissenso, né? Então, a linguagem jurídica ela vai ser a ferramenta, ela vai ser o instrumento para que nós possamos atingir ao nosso objetivo, que é ver um direito atendido, tá bom? Então, nessa aula de hoje, eu trouxe para vocês basicamente duas questões aqui. Vou dividir em dois momentos, que na verdade são dois eixos de análise, tá? Mas antes de entrar nisso, trouxe para vocês o que é argumentação, tá bom? Então, gente, argumentar, se vocês jogarem aí no dicionário online do Google, o que vocês vão encontrar? É o ato ou o efeito de argumentar, tá? Não explica muito. Mas, por extensão, o que é argumentação? É a troca de palavras em controvérsia, é uma disputa, é uma discussão. Tá? Então, vamos pensar já no viés do direito, tá? Então, vocês estão lá, vocês já terminaram a faculdade, tem o escritório de vocês, vocês vão receber um cliente. E esse cliente chega com vocês e diz o seguinte: doutor, eu fui fazer uma compra e descobri que meu nome estava no Serasa. A empresa X me colocou, pôs o meu nome no cadastro, sendo que eu nunca tive relação nenhuma com essa empresa. Por conta disso, eu não consegui fazer, por exemplo, um financiamento de imóvel que eu gostaria de fazer, né? Eu fui constrangido de forma indevida, porque eu não devo nada para essa empresa. Então, ele te mostrou uma história, né, em que a pessoa tem um direito que foi violado, ok? O que você vai fazer? Você vai ter que apresentar o contraponto. Você vai chamar o judiciário a responder à demanda dessa pessoa, certo? Apresentando os argumentos. E muito mais do que isso, apresentar os argumentos juntamente com o fundamento jurídico, que são os elementos que estão na lei que vão amparar o direito dessa pessoa, tá certo? Então, você vai se colocar numa posição de disputa, você vai disputar aquele direito. Então, aquela empresa se achou no direito de pôr o nome da pessoa no SPC Serasa. E essa pessoa está dizendo que nunca teve relação com essa empresa. Então, vai se instalar aí um conflito jurídico para que seja apurada essa questão e sanada a controvérsia, ok? Então, na verdade, a nossa argumentação, ela é um misto da afirmação com a explicação, né? Então, qual é a afirmação da empresa?
tenho um contrato com essa pessoa. Esse contrato não foi cumprido, não foi pago, coloquei a pessoa nos cadastros de restrição de crédito, tá? Qual é a explicação? Existe uma lei que ampara a empresa a fazer isso. Esse é o argumento da empresa. Qual é o argumento do seu cliente? Tive meu nome colocado nos cadastros de proteção ao crédito, porém nunca tive relação com essa empresa. Portanto, eu estou sendo danado, né? Estou sofrendo um dano, estou sendo danado, é ótimo. Estou sofrendo um dano enquanto a minha pessoa e existe uma legislação que me ampara. Esse é o seu argumento enquanto advogado que vai defender essa pessoa, ok? Apenas para estabelecer aí um exemplo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, é possível que nós façamos a construção da argumentação jurídica considerando duas questões importantes, tá? Primeiro, uma estrutura de redação básica que todos vocês já têm noção, né? Vocês passaram por um vestibular, tiraram uma boa nota lá na redação, e vocês já têm um pouco essa ideia, mas a gente vai trazer alguns elementos aqui para ajudar vocês. E também, o segundo elemento seria a linha argumentativa que nós utilizamos no direito para fazer as defesas. Então, a forma da argumentação no direito, ela segue 3 elementos básicos que vocês vão aprender hoje, ok? Então, nós vamos tratar o tema por esses 2 vieses aí. Então, pessoal, para começar, vejam só, nós temos aí a estrutura da redação. Então, como vocês bem sabem, a redação ela é dividida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, aqui no direito, e aí utilizando o manual do Eduardo Sabag, o manual de redação jurídica, acho que é esse o nome, depois eu mando para vocês eu vou mandar para vocês a cópiazinha das páginas para que vocês estudem depois, tá? Ele divide essa estrutura da redação jurídica em tese, desenvolvimento, que é a argumentação, e conclusão, tá bom? Então, essa tese, na verdade, o que é uma tese? É uma afirmação, né? É algo de onde você parte, é uma situação de onde você vai partir. Então, qual é a minha tese? Nesse exemplo que eu dei do advogado que vai defender a pessoa que teve o nome negativado indevidamente. Meu cliente foi negativado indevidamente, ele nunca teve contato com essa empresa, não tem contrato e, portanto, não deve nada. Essa é a tese. O desenvolvimento seria a argumentação, né? Dizer, olha o que aconteceu com o cliente. Ele foi tentar um financiamento bancário, ele foi prejudicado indevidamente, porque ele não deve nada nessa empresa, descobriu que foi negativado, ou seja, o nome dele está no rol de devedores, e ele teve um prejuízo, porque o financiamento que ele ia fazer, ele não pôde fazer por conta disso. Logo, ele merece uma indenização, porque o Código Civil determina que aquele que causar dano a outrem está obrigado a repará-lo. E aí você vai trazer jurisprudência, você vai trazer os autores, o que os autores dizem, além da legislação, você vai pôr tudo que te ajude a fortalecer esse argumento, tá bom? Lá no desenvolvimento. E a conclusão é o grande finale, né? Em que você vai resumir o que aconteceu de forma bem sucinta, você vai apresentar o que a lei manda você apresentar, que aí vocês vão ver lá em processo civil, mas eu já vou dar algumas dicas aqui para vocês do que isso se refere. E você vai fechar com os requisitos legais do pedido aí, ok? Então, deixa eu passar aqui, vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos. Então, primeiramente a tese, né? O que é a tese? A exposição do tema por meio da elaboração de um parágrafo introdutório. Nesse se transmite uma ideia central, ou seja, uma ideia núcleo, delineando o que se pretende expor nos articulados que serão a seguir expostos. Na introdução define-se o problema, o objeto, tá? Isso é uma técnica de redação simples, que serve para pesquisa, que serve para você elaborar os seus trabalhos, serve para tudo.
No direito, a gente vai ver que lá na prática, isso vai funcionar de maneira um pouco diferente, mas é sempre bom que você tenha isso em mente, tá? Os textos jurídicos, eles não vão ser, só para fazer uma explicação aqui, os textos jurídicos de vocês, eles não vão ser feitos nessa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas você precisa considerar essa estrutura para construir o argumento, tá bom? A segunda parte, que é a estruturação da argumentação jurídica, é a segunda parte dessa aula. Então segura aí, mas pega o gancho aí de como fazer, de como elaborar essa tese, né? Digamos que um parágrafo em que você vai resumir do que se trata aquela demanda bem lá no início, para que as pessoas já entendam ao ler da primeira vez. Isso é uma dica, tá? Isso não é assim uma obrigatoriedade na tua petição nos textos jurídicos, mas eu recomendo fortemente que vocês façam dessa forma, tá bom? Então, essa é a tese em que você apresenta, por meio de um parágrafo introdutório, o que vai ser falado sobre o que trata aquela questão. Tá, desenvolvimento e argumentação, então, eles tratam da exposição detalhada dos argumentos norteadores da tese. Representa os parágrafos seguintes à introdução ou tese, nos quais se fará o desenvolvimento da linha argumentativa por meio de uma visão crítica do tema ora proposto, certo? Então você vai pegar aquele fato e você vai realmente destrinchar aquele fato, explicar de repente uma outra visão acerca daqueles mesmos fatos que foram apresentados, digamos, por quem deu motivo àquela causa. Então você vai dizer, olha, a empresa pôs o meu cliente nos órgãos de negativação de crédito, mas isso não encontra cabimento, não encontra fundamento, porque esse contrato o meu cliente não assinou, então a empresa vai precisar provar, né, que realmente existe o débito. E como não há o débito, nós sabemos que não existe o débito, nós exigimos que esse nome seja retirado do rol de devedores. E que o cliente seja indenizado, obviamente, porque ele sofreu um dano, um prejuízo, ok? Então, tudo isso vai ser colocado aqui no desenvolvimento. E aí, por fim, né, pensando nessa estrutura de redação, obviamente nós temos aí a conclusão, né? Opa, volta aqui. Sou perfeccionista, tem que ficar no lugar certo. Ok. Então, nós temos a conclusão. Então, essa conclusão ela vai condensar a essência do conteúdo desenvolvido, reafirmando o posicionamento exposto na tese, permitindo-se uma efetiva retomada daquela tese. Então, um dos grandes erros que se cometem na redação jurídica e na redação no geral, né, é começar falando de um assunto e não retomar esse assunto no fim, não fazer aquele fechamento. Né? Não dizer, olha, de acordo com os fatos apresentados, com a fundamentação feita, né, corrobora-se que existe o direito do cliente de ser indenizado, porque, né, ele não deu causa a esse débito e foi negativado indevidamente. Então você precisa retomar isso. Então no direito, como eu falei para vocês lá no início, tudo precisa ser muito explicado, muito literal, porque uma vírgula fora do lugar você ferra a possibilidade do processo, às vezes. Então, assim, você realmente precisa ter muito cuidado com a forma com a qual você vai expor a situação e você vai fundamentar essa situação, ok? Por isso, gente, a conclusão deve traduzir plenamente a sua proposição inicial. Faça sempre a remissão. O que eu comecei falando, eu estou retomando lá no fim? Então, a gente precisa ter esses cuidados, tá? Tudo no seu texto, portanto, deve apontar para a conclusão de sua argumentação. Né? Lembrando que isso aqui é citação do Eduardo Sabag, do manual de português jurídico dele, tá bom? Que é bastante interessante. Então, feitas essas considerações sobre essa forma de pensar, né, tese, desenvolvimento e conclusão, nós vamos partir, então, para aqui, ó, a linha argumentativa que nós usamos no direito. Gente, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas eu, como professora de vocês, vou dar esse conselho. Por favor, cuidem muito com isso, prestem muita atenção, porque isso aqui é base para tudo que vocês vão fazer em profissão jurídica, tá?
Mesmo que você vá trabalhar administrativamente, né, num órgão público ou numa empresa, esses princípios são válidos. Tudo que você for solicitar, né, em termos de documentação, por exemplo, em termos de um pedido simples que você vai fazer no âmbito do seu trabalho, essas são premissas basilares que você deve seguir para solicitar o que quer que seja, tá? Desde pedidos simples até um pedido no âmbito judicial, ok? Então, gente, vamos lá. No direito, nós costumamos dividir a nossa argumentação nesses 3 momentos: dos fatos, do direito e do pedido, ok? Então, nessa primeira parte dos fatos, digamos que você vai apresentar aquela tese, aquela que eu falei, que o Eduardo Sabag fala no livro dele, que é o quê? O que aconteceu, qual é a sua versão dos fatos, de que premissa você está partindo. Então, como pessoa que vai defender o teu cliente lá na negativação indevida, você vai dizer assim: o que é os fatos? Meu cliente foi negativado indevidamente, foi ao banco pedir um financiamento bancário, não foi atendido por conta dessa negativação, da qual ele não tinha conhecimento, ele passou vergonha, passou vexame, né? Ele foi violada a honra dele, porque é verdade, né? Então foi colocado lá no rol de maus pagadores. Tudo isso você tem que explicar aí nos fatos, tá? Como o cliente se sentiu, o que isso atrapalhou a vida dele, como isso ocorreu, né? Como ele tomou conhecimento, tudo. Você coloca todos os fatos aí, todos os fatos envolvidos. Na parte do direito, tá? Você vai argumentar. Você vai dizer, olha, tudo isso que aconteceu com ele lá não deveria ter acontecido, porque a legislação diz assim, em sua defesa, a literatura, né, a doutrina, ela também se posiciona no sentido contrário, a jurisprudência também, e aí você vai citar tudo isso, argumentar, remeter sempre ao que aconteceu com o teu cliente, tá? E no pedido é aquele grande finale que eu já vinha falando para vocês lá da conclusão, em que você, né, retoma, você diz, aconteceu isso assim, assim, e meu cliente quer que essa ação seja considerada procedente, né, e que o réu seja, o requerido seja condenado, no caso, o requerido, tá? Então vocês vão aprender lá no processo que para cada tipo de ação a gente tem nomes. Eu acho que eu vou trazer isso para vocês ainda. Por exemplo, lá no penal, nós falamos sempre de réu, né? No direito civil, a gente fala de requerido. Então, tem essas diferenças aí que a gente vai vendo depois, não é bem o objeto da aula de hoje, tá bom? Mas, ó, para a vida jurídica de vocês, a argumentação passa pelos fatos, pelo direito e pelo pedido, tá? Vamos lá, então. Tan, tan, tan. Os fatos. O que você vai falar lá nos fatos? Descrever os fatos que levaram ao dissenso. Né? Na verdade, eu até já falei, mas eu coloquei no slide aqui que é para vocês não esquecerem mesmo, tá bom? Ó, descrevam os fatos. Toda aquela história vocês vão contar de forma objetiva, gente. Pelo amor de Deus, não enrolem, né? Não façam assim aquele como é que é aquele estardalhaço, aquele mistério para dizer o que aconteceu, tá? Isso só funciona em programa sensacionalista na TV, que você vai contando, vai enrolando a história. Não faça isso, pelo amor de Deus. Seja claro, seja objetivo. O juiz não tem tempo para perder, ele vai ficar bravo se pegar um processo e você ficar enrolando para dizer o que houve, tá? Objetivamente, não se preocupem com quantidade de folha de argumentação. Se preocupe em ser detalhista com os detalhes que valem a pena ser mencionados, tá? Você não precisa dizer, ficar colocando um monte de detalhe do que o cliente fez naquele dia que ele descobriu a negativação. Mas você vai dizer que ele pretendia, por exemplo, né, ele já há muitos anos estava planejando com a família fazer o financiamento imobiliário para a compra da sua primeira casa própria. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso revela o quão abalado ficou a pessoa com a situação. Agora, você não precisa dizer, por exemplo, que o requerente
estava muito apressado aquele dia porque ele tinha muitas coisas para fazer e sofreu esse aborrecimento. Isso não é uma coisa muito relevante, tá? Mas o que é relevante? Que ele se planejou com a família, né? Que ele estava aguardando uma grana para dar entrada no financiamento, né? Tudo isso e que isso não foi possível por conta de uma situação alheia à responsabilidade dele. Não foi ele o culpado, tá? Então, assim, foca no que é importante, mas coloca os detalhes, ok? E aí você vai, portanto, descrever os fatos que levaram ao dissenso. Expor o ocorrido em detalhes, preconizando os elementos importantes ao interesse que se pretende proteger. E coloquei aqui, né, também, não apresentar argumentos jurídicos nesse momento. Por quê? Ado a ado, cada um no seu quadrado, tá bom? Então, nesse momento é a exposição do fato. Lá na parte do direito, você traz as questões jurídicas envolvidas, tá bom? Então, é uma coisa, assim, mais pra gente organizar mesmo. Primeiro você diz o que houve, sem entrar em muitos detalhes. Fato, 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 puro fato. Já no segundo momento, aí sim nós vamos pensar na argumentação e trazer o direito. Então, nesse segundo momento, que nós convencionamos chamarem do direito, tá? No direito a gente usa muito essa expressão, nós vamos então apresentar os fundamentos jurídicos que amparam a pretensão, ok? Então eu vou dizer a Constituição Federal, né, diante do ocorrido, o que diz a Constituição Federal? Que é resguardada a honra, blá blá blá, nananá, que, né, aquele que sofrer dano tem direito a ser ressarcido, você coloca lá tudo o que diz na Constituição Federal. Eu sempre aconselho assim, quando eu vou dar aula de petição, alguma coisa assim, eu digo, sempre do mais genérico para o mais específico, tá? Então começa lá na Constituição, aí depois vai para o Código Civil, depois você pega a legislação de consumidor, do mais geral para o mais específico sempre, tá? Quando envolver, por exemplo, lei estadual, lei municipal e de outras coisas assim, começa na Constituição, aí você vai para a legislação nacional, depois você vai para a Constituição estadual, depois você vai para a lei orgânica do município. Tá sempre nessa ordem, fica mais organizado, tá bom? Então eu recomendo que vocês façam dessa forma. Nessa apresentação dos fundamentos jurídicos, tá? Você vai articular esses fundamentos com os fatos que você expôs anteriormente, tá bom? Então não é porque você já falou o que aconteceu que você não pode retomar, né? E dizer, olha, conforme o Código Civil, né? Aquele que causa dano ao outro é obrigado a repará-lo. E nesse caso, se observa que o requerente sofreu um dano, sofreu um abalo psicológico, né? Ele foi impedido de fazer seu financiamento imobiliário, né? No caso de quem trabalha com comércio, tem argumentos ainda mais contundentes. Então, essa pessoa ficou negativada e, portanto, seus negócios foram prejudicados porque ele ficou impedido de obter crédito para fazer as suas coisas normais, né? As suas atividades comerciais. Então, tudo isso você vai articular, você vai pegar a lei, aí você puxa uma coisa que você colocou lá na parte dos fatos, faz essa articulação e explica, ok? E aí, você inclui nesse momento legislação, doutrina, que eu gosto de chamar de literatura, né? E jurisprudência, que é o quê? As decisões dos tribunais a aquele respeito. Então, assim, nesse exemplo que eu falei da negativação indevida, o que não falta é jurisprudência, tá, gente? Então tem muita jurisprudência nesse sentido, vocês não têm dificuldade nenhuma. Eu vou mostrar para vocês no final da apresentação dos slides, eu mostro para vocês como é que isso acontece, tá bom? Vou mostrar para vocês um modelinho para que vocês visualizem isso de forma mais clara. E aí, finalmente, no pedido, né, na parte do pedido, vocês vão, então, resumir o argumento principal, reforçando aquele argumento. Dizer que, dado o exposto, ficou comprovado a ilicitude da postura do requerido, de colocar essa pessoa no Serasa, porque, né, enfim, você vai explicar. Então, você resume o argumento que você utilizou lá no início e reforça ele.
de forma bem mais sintética, tá, gente? No pedido, que é a conclusão, você tem que ser muito enxuto, porque o juiz ele vai bater o olho ali. Então, alguma coisa do resto, assim, não. Isso a gente tem que falar. O juiz ele tem uma carga de trabalho enorme. Você não imagina que ele vai ler cada vírgula da tua petição, que pode ser que não aconteça isso, né? Então, a gente precisa facilitar o máximo possível o trabalho do juiz, tá? Para o nosso próprio bem, para o bem do nosso cliente. Então, seja objetivo nessa parte. Exponha claramente o que você pretende, utilizando aquele fundamento jurídico sempre, citando os artigos, tá bom? Para não correr nenhum risco. E atentar para os requisitos processuais, tá? Então, assim, num pedido administrativo, num pedido, né, de uma empresa, numa questão particular, você não vai ter tantos requisitos assim, tá bom? Mas, nos processos judiciais, nós temos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, para os pedidos, tá bom? Então, eu vou já mostrar para vocês no modelo como é que isso funciona. Então, você tem que atentar para os requisitos processuais. Se você faltar com esses requisitos, teu cliente pode ser muito prejudicado. Por exemplo, se ele é um hipossuficiente e você não pedir justiça gratuita, ele vai ter que pagar custos, né? E a justiça gratuita você pede ela lá no final. Então, a produção de provas, você tem que pedir lá no final, né? Colocar o rol de testemunhas, colocar o rol de documentos. Se você não instruir certinho, dá problema, viu? Então, gente, olha só. A linguagem jurídica, tá? Ela vai se prestar a persuadir, a argumentar, a convencer a parte contrária do direito que você quer defender, ok? E isso vai ser feito basicamente utilizando da linguagem jurídica. Então, dito tudo isso, vou mostrar para vocês aqui, só um minuto, o modelo aqui. Um modelo de petição, tá bom? Dentro desse exemplo que eu citei para vocês, que é o exemplo da negativação indevida, ok? Então, olha aqui, ó. Geralmente é assim. Lembrando aqui, né, um primeiro comentário. Não existe, assim, um manual de normas de formatação de petição. Cada advogado acaba fazendo de um jeito, mas existem alguns padrões que a gente observa, tá bom? Mas eu acho importante dizer que ele não segue norma da ABNT. Eu acho ruim isso. Quem odeia a BNT que me desculpe, mas serve para padronizar e não vira uma zoeira, né? Mas assim, existem algumas coisas que normalmente as pessoas fazem, tá? Algumas coisas que, ao meu ver, elas estão um pouco em desuso, não tem muita razão de ser, mas é importante a gente falar aqui para vocês, tá? Por exemplo, né? Então hoje você tem aqui o endereçamento da petição, que é para onde ela vai, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, cível da comarca de estado de... Tá, para onde vai? Esse excelentíssimo senhor doutor meritíssimo, blá, 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 tudo isso é coisa da nossa área, tá? Então, a tradição a gente acaba fazendo. Eu, nas minhas peças, eu colocava excelentíssimo... Como é que eu colocava? Excelentíssimo senhor... Eu acho que eu botava uns 2 qualificativos desse, eu não enchia, não. Porque eu achava demais. Não precisa. Pelo menos ao meu ver, tá, galera? Aí aqui vai começar com a qualificação. Ai, peraí, deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Aqui. A qualificação, que é essa parte que vai dizer os dados de quem está pedindo e de quem vai ser demandado, né? Então, primeiro você põe aqui quem está pedindo, tá? Então, vai estar aqui, ó. Fulano de tal, brasileiro, estado civil, a profissão, pessoa física inscrita com RG e CPF, residente domiciliado na endereço tal, né, por seu advogado, que essa subscreve, e o endereço profissional do advogado, vem propor a presente ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Vocês vão ver tudo isso lá no processo civil, tá? Não se assustem, não se desesperem. Mas, basicamente, é uma ação para declarar que não existe aquele débito que está constando lá no cadastro.
desnegativados, tá bom? Então, basicamente, é uma ação para isso. E aí, cumulada com indenização por danos morais, porque ele sofreu abalo moral, e pedido de tutela de urgência. Para quê? Para resolver já essa situação, para resolver ontem, para não ter que esperar sair a sentença para tirar o nome da criatura do Serasa, né? Você tira logo, você tira já, o juiz vai mandar tirar já. Tá? Então a tutela de urgência ela serve para isso. E aí ela pode ser confirmada ou rechaçada no final do processo com a sentença, tá bom? Aí aqui, ó, em face da pessoa jurídica de direito privado, a empresa XYZ aqui, inscrita com CPF, com a sede em tal, filial tal, etc. Então você coloca os dados aí. Primeiro, se o cliente for hipossuficiente, não puder pagar hipossuficiente, vocês vão ver que é uma pessoa que ela não pode pagar as custas do processo sem prejuízo da sua família, sem prejuízo do seu próprio sustento, e isso é muito subjetivo, tá? Mas geralmente se aceita. Então não precisa necessariamente uma pessoa estar desempregada ou ganhar um salário mínimo para se beneficiar da justiça gratuita. Basta ela comprovar que ela não pode se sustentar, que isso vai comprometer o sustento dela. Então você pede aí a gratuidade da justiça e aí começa nos fatos. Então aquela primeira parte. Então aqui, ó, objetivamente, você vai colocar no começo do mês, tal, dia tal, se tiver, né? O reclamante foi tentar obter crédito do comércio local e teve a surpresa de constar com a negativação do seu nome e o crédito não pôde ser concedido. A pessoa passou vergonha e tal, tal, tal. Tudo isso numa linguagem, né, jurídica. Estarrecido com a situação, ou mesmo sem nem saber como o seu mais inestimável nome foi parar no SPC. Eu não gosto muito de escrever desse jeito, tá? Mas esse modelo estava assim. Então, né, peguem leve, não precisa tanto. Verificou a existência de uma pendência no valor X, Y, Z, né? O reclamante desconhece essa restrição indevida, que jamais restou inadimplente, né? Cidadão honesto, cumpre com as suas obrigações, nunca contraiu nenhuma dívida, conforme a declaração em anexo, e você vai, né, explicando, vai dizendo o que aconteceu, né? Aqui, ó, o requerente nunca recebeu qualquer tipo de cobrança do suspeito, do suposto débito, né? Então, ou seja, não teve aquelas notificações, porque a pessoa nem sabia que estava lá. Dano moral, aqui explica a questão do dano moral, né? Veja só, aqui, todo esse momento, se está focando em quê? Em dizer o que houve, né? Não obstante aqui, tem uma citaçãozinha do Código de Defesa do Consumidor, mas a maioria da argumentação ela é no sentido voltado aos fatos mesmo. E aí, a questão da argumentação do direito vai entrar aqui. Então, não necessariamente na tua peça vai estar assim, do direito, mas pode estar assim, do dano moral, né, da inexistência do débito. Então, você vai nomear da forma como melhor lhe parecer, tá? Então, aqui não está escrito do direito, mas está escrito do dano moral, e aí ele trouxe aqui, ó, o Gagliano, Stolze, falando sobre a questão do dano moral, a responsabilidade civil objetiva na esfera das relações de consumo. Aqui ele começou, ó, com a Constituição Federal, certo? Então, lembrando sempre do mais geral para o mais específico, ó. Constituição Federal. Aquela professora bem chata, né? Eu já faria umas correções aqui nessa petição. Colocaria tudo da Constituição, para ser bem metódica e bem virginiana, né? Tudo da Constituição, tudo do Código de Defesa do Consumidor, e aí partir para as outras legislações, se fosse necessário. Ó. Aqui tem o Código Civil, né? Quais são os artigos que interessam. Aí, novamente, aqui, ó, citação de literatura, aqui do Bittar, né? A reparação representa um meio indireto de resolver o equilíbrio, né? Porque ele sofreu um dano, então é nada mais justo que ele seja ressarcido, que receba uma indenização por isso, né? O Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, já decidiu nesse sentido, dessa forma, assim, assim, assim. Tá? Que mais aqui, ó? Teoria da responsabilidade objetiva do dano.
também ajuda na minha argumentação, então eu vou colocar, vou explicar, né? Sempre voltando ao que aconteceu lá nos fatos, tá bom? Isso aqui também faz parte do direito, a inversão do ônus da prova, que é o quê? Nas relações de consumo vocês vão aprender que não é a pessoa que está provocando o judiciário que deve provar, e sim aquele que está sendo provocado, tá? Isso é uma exceção. Então, normalmente, se você vai ao judiciário, você tem que apresentar as provas, mas em alguns casos, esse ônus, né, esse peso da prova, ele é invertido. Então, quem vai ser demandado que prova, porque essa pessoa que tem, ou no caso a pessoa jurídica, as empresas que detêm o poder econômico, que detêm o aparato técnico, que vão ajudar na comprovação do fato. E por isso a legislação houve por bem inverter esse ônus probatório, né? Então explica aí que é a empresa que vai ter que provar que a pessoa realmente devia, que assinou o contrato, etc. A tutela de urgência, para que esse nome seja retirado imediatamente do Serasa, então explica o que é a tutela de urgência. Tudo isso vocês vão ver ao longo do curso, tá, gente? Mas é mais para que vocês entendam, não foquem nesses detalhes, foquem na argumentação, tá? Exposição de fatos, exposição do direito através de legislação, doutrina e jurisprudência. Então essa parte aqui, ó, traz jurisprudência, né? Decisões nesse sentido que vão ajudar o teu cliente, tudo que for ajudar o seu cliente, ok? E aí aqui, ó, dos pedidos. Então, nessa parte dos pedidos, como eu falei para vocês, vocês vão sumarizar. Aqui, esse modelo que eu peguei, ele não tá bem o que eu acho que devia ser. Então, no início, né, colocar, de repente, né, conforme demonstrado, no direito o pessoal gosta de usar essa expressão, né, assiste a parte, o direito. Né, então, cabe a parte o direito de ser ressarcido, de ter seu nome retirado do Serasa e tal. Aí aqui a gente entra nos requisitos formais, que vocês vão aprender também lá na frente, tá? Ó, que sejam deferidos os benefícios de gratuidade da justiça, né, para que essa pessoa não tenha que pagar as custas processuais, que seja concedida a tutela de urgência, que esse nome seja imediatamente retirado dos órgãos de proteção ao crédito, ou melhor, antes da sentença, que a empresa requerida seja citada, isso é um requisito formal, tá? Você tem que colocar, pedir para citar. Que sejam aplicados os preceitos contidos no CDC, da inversão do ônus da prova. Então aqui, ó, tudo fundamentado bonitinho. E o mais importante, ó, que seja apresente ação julgada procedente, declarando-se a inexistência do débito, da relação jurídica entre as partes demandantes e que a empresa seja condenada a X bolinha, R$1.000 a título de danos que a vítima sofreu, né? Que o requerente sofreu, no caso. E aí, pede-se aqui a produção de todos os meios de prova admitidos, isso aqui também é requisito do Código de Processo Civil, tá? Eu não sei porque eu não consigo mostrar para vocês o restinho do documento aqui, da página final, sempre corta, mas uma coisa que você tem que colocar também é o valor da causa, né? Para aquele cálculo de custas, quando for o caso, questões mais de cálculo mesmo. Você precisa colocar o valor da causa, e aí no final você põe algo assim, né? Nesses termos, pede deferimento. Então, a data, advogado, sempre acompanhado do número de inscrição na OAB e a seccional, ok? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como a gente argumenta num processo, tá bom? Não se preocupe com esses detalhes técnicos todos, isso vocês vão aprender ao longo da nossa caminhada, tá bom, galera? Eu espero que tenha sido uma aula útil para vocês, espero que vocês possam aproveitar isso de uma maneira positiva, lembrando que essa estrutura, gente, vocês vão usar para tudo. Então, aproveitem, se agarrem nela e bom trabalho aí, bons estudos. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.